Esse tema que eu vou falar aqui hoje é um dos temas que eu já falei várias vezes. Deixa eu puxar o microfone um pouquinho aqui para frente. Que eu já falei várias vezes. Eu já fiz inclusive alguns vídeos mostrando algumas áreas nos Estados Unidos realmente bem perigosas, né? Que existem facções, crime organizado, aquelas coisas que eu já tenho falado. Inclusive eu até coloquei no outro canal. Para quem ainda não viu, vai lá no canal Abominável, que está lá esse vídeo onde eu mostro o verdadeiro lado cruel dos Estados Unidos, que infelizmente eu não posso mais fazer esse tipo de vídeo. Infelizmente a plataforma me penalizou por isso e eu não posso, infelizmente, mostrar o lado pesado, tá bom? Mas ele existe, inclusive tem 2 vídeos ainda lá disponíveis para quem quiser ver. Como de sempre, like, dislike se você não gostou do vídeo, principalmente deixe seu comentário no final, tá bom? Como eu já disse, eu já falei várias vezes, mas as pessoas insistem em querer saber a respeito de que se as pessoas aqui elas terão realmente mais paz, se elas se sentirão mais seguras nos Estados Unidos. Para quem não sabe, eu sou carioca do Rio de Janeiro, né? Fui praticamente criado em Campo Grande, Big Field, né? Ali perto de Santíssimo, Cosmos. Eu não lembro muito bem, que já tem muitos anos, eu ainda era adolescente quando eu vim para os Estados Unidos, mas por aquela região ali, eu andava muito por ali, inclusive Santa Cruz também, né, que é o final da estação, a estação de trem em Santa Cruz. Então eu conheço, ali era a minha área, né, a minha região. E pelo menos na época que eu vivia lá, isso na década de 80, era uma época muito complicada, não só falando da economia do Brasil naquela época, que era das piores, né? Hoje pode-se dizer que o Brasil vai até muito bem, obrigado, comparado com a década de 80, quando a economia estava realmente um problema muito sério, que alimentou muita violência no país, né? Porque as questões sociais e econômicas eram muito severas. Mas eu lembro, né? Eu lembro muito bem que eu vivia em uma região que era cercado de comunidades. Na época era chamado de favelas, né? Eu não sei se ainda chamam isso no Brasil hoje, mas eram comunidades e que eu sempre escutava os tiroteios, barulhos de tiros, sempre tinha uma história de que alguém morreu assassinado. Isso fazia parte do dia a dia. Sem contar também com aquela história que sempre acontecia de que, olha, na rua de trás tem uma pessoa que mataram, né? Então essas histórias eram muito comum, pelo menos na minha época, a gente ouviu falar que alguém morreu assassinado aqui, que mataram um outro ali, que era guerra entre grupos rivais e tal, né? Então a minha mãe, que na época ela era enfermeira, e ela era enfermeira e era fisioterapeuta, né? Então ela trabalhava para uma família, resumindo rapidamente a história, que ia levar ela para a Itália e acabou não dando certo, e a gente foi parar nos Estados Unidos para resumir mais ou menos essa história. E um dos motivos que minha mãe aceitou deixar o país na época, né, por causa dessa oportunidade de trabalho na área dela, foi justamente porque existia a promessa de que nós não viveríamos, ou eu e meus irmãos não estaríamos mais exposto à violência, né, que era muito grande, né? Eu mesmo, já no Rio de Janeiro, já tive uma arma apontada para mim pelo menos umas 2 vezes. Já tive uma casa que já foi assaltada, eu acordei de madrugada e vi os caras roubando dentro da minha casa, e como eu falei, uma arma já encostada na minha barriga em um assalto. Então aquilo foi muito traumatizante, e minha mãe meio que, vamos dar um basta, vamos deixar o país, porque pareceu uma oportunidade para mim, e vai ser melhor para mim e também para vocês, que vocês não vão estar aqui. E assim foi feito. Numa outra ocasião, talvez eu faça um vídeo só contando a minha história de como eu vim parar nos Estados Unidos. Então quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, né, nós fomos morar numa favela. Muita gente vai falar mal aí por isso, mas uma favela chamada Newark, né? Que, digamos, é uma comunidade também. Muita gente não gosta de chamar de favela, mas Newark é uma cidade muito grande,
né, um distrito grande, e é dividido por regiões. E tem uma região chamada Ironbound, que eu diria que é uma região melhorzinha, melhorada, onde mora, pelo menos na época, a comunidade italiana e portuguesas predominavam. Depois foram as brasileiras e depois, recentemente, os equatorianos, os centro-americanos, sul-americanos, latinos, né, em geral, língua hispânica. Dominaram praticamente a região toda. Mas essa região, na ocasião, era controlada por portugueses e italianos. Né? Antes foi polacos e teve vários grupos, de diversos países foram mudando e controlavam. Cada grupo que chegava com a sua quantidade dominavam a região. Mas eu fui para essa região e achei que já tinha melhorado de vida. Aliás, quero deixar bem claro, o cara que é pobre no Brasil, ele continua pobre nos Estados Unidos. Existe um mito aí de que o cara chegou aqui, já ficou rico, melhorou. Não, só mudou de posição geográfica, mas ele continua pobre, tá? Não tira isso da cabeça de vocês. Muita gente tem essa ilusão de que o cara tá aqui, ou ele se apresenta como um cara que já tá muito bem de vida, e na maioria dos casos isso não é verdade. Continua pobre, tá? Numa outra, talvez, posição, da mesma forma do cara que está lá na África, eu já falei essa história, dos países mais pobres, que olha você que é pobre e vai achar que você está bem de vida. Então é mais ou menos por aí. O rico, ele sempre é rico mesmo, independente de onde ele esteja, até no Brasil, ou na África, ou em qualquer lugar do mundo. Mas o cara que vem para cá, na maioria dos casos, continua pobre. Mas enfim, então eu cheguei nos Estados Unidos, em Newark, achando que eu tinha chegado no paraíso. Eu lembro das primeiras noites, quando eu dormi, eu não ouvi os barulhos de tiro, que era muito comum, os prrrá, né, à noite lá, né, pelo menos era na época, e eu não ouvi, aquilo me deixou muito confortável. Eu lembro de ter falado para minha mãe, nossa, aqui não houve barulhos de tiro. E de fato eu acreditei piamente que eu estava num país muito seguro. Antes de entrar nesse assunto diretamente, porque senão o vídeo fica muito longo, os Estados Unidos, numa visão geral, né, eu diria que é um país relativamente seguro, né? Por causa existe uma eficiência na polícia, isso é verdade. A polícia ela age mais rápido, principalmente em comunidades mais americanizadas, né? Não muito comunidade que já tá meio bagunçado. Newark, por exemplo, a polícia já, né, tá nem aí, tipo caga e anda mesmo. Mas certas regiões eles são muito assim, eles atendem realmente a comunidade. Então, no conceito geral, a sensação de segurança ela vai ser maior, sim, né? Mas não é tão seguro assim. Aliás, queria até abrir aspas aqui também. Por exemplo, alguns estados são mais perigosos que outros, e alguns estados que são muito populares, como Miami, onde as pessoas vão fazer compra, tem um índice de roubo, de assaltos absurdos, né? Absurdos. E que também acontece em regiões mais pacatas, também acontece, tá? Mas vamos lá, então o que acontece? Quando eu cheguei, eu tive aquela sensação que estava muito melhor, porque a estrutura do país, ela não te assusta, né? A polícia está mais presente, os noticiários não dão aquela notícia macabra que a gente tem no Brasil, né? No Jornal da Noite, no Jornal da Tarde, no Jornal de Ler, enfim, né? Tá todo o tempo nos noticiários. Aqui nos Estados Unidos, meio que eles escondem isso, né? Eles tentam abafar isso o máximo possível. E todos os dias, eu tenho um aplicativo aqui que eu vejo tiroteios, esfaqueamento, estupro, e aí tem uma lista de coisas assim que vocês ficariam sem acreditar, sem falar em gangues, facções, inclusive de um vídeo que eu já postei para vocês aí. Só que essas coisas acontecem assim, meio que, né, distrital, acho que essa é a palavra, né? Não fica muito assim aberto. Porém, em regiões como Newark, que eu falei à noite, se você caminhar, provavelmente você vai ser assaltado, inclusive com arma em punho das pessoas, né, dos bandidos, e vão te arrebentar, porque essa é a cultura deles, te roubar e te arrebentar. Mas não demorou muito tempo para me dar conta de que a região de Newark, né, era uma região perigosa também, principalmente afastando um pouco, passando para o outro lado, né, saindo daquela areazinha ali, o Ironbound, você já começa a lidar com situações em áreas extremamente perigosas, tá? Perigosas mesmo. Então eu descobri que aquela sensação de segurança era meia que ela mudou um pouco como ela funciona, a bandidagem, mas os bandidos estavam ali, e inclusive fortemente armados, pronto para te assaltar, para te arrebentar, roubar a sua casa, fazer todo tipo de maldade, né? Isso também acontece.
Se vocês olharem a estatística, né, vamos ver as estatísticas, inclusive num plano geral, inclusive eu fiz num vídeo também que eu postei, mostra que os Estados Unidos está lá em cima no pico da violência. Por exemplo, estados como Chicago, o tiroteio se não for igual, é até mais intenso do que no Brasil, do que no Rio de Janeiro, pasme se quiser. Só nas últimas 2 ou 3 semanas passadas, foram mais de 270 homicídios que aconteceram no estado, lá em Chicago, tá? Lá que aconteceu lá em Chicago. Então, assim, é abismal o número de pessoas que matam outras aqui nos Estados Unidos também. Mas por que muita gente tem aquela sensação de segurança? Na maioria dos casos, as pessoas, os imigrantes, quando vêm para os Estados Unidos, eles buscam certas áreas onde estão concentrado o seu grupo, né? E na maioria dos casos vão do trabalho para casa, do trabalho para casa. Não realmente se integram na sociedade, né? Eles não expandem, né? Então, dificilmente elas vão estar expostas a isso, o que é bom, né? Mas o que é bom. Mas sim, tem N casos. Existe um jornal chamado Brazilian Press e Brazilian Voice, que são jornais brasileiros, inclusive da região de New Jersey, aonde vocês podem buscar e facilmente vão encontrar casos e mais casos e mais casos e mais casos de brasileiros que foram tiveram algum incidente atacado por criminosos, roubo, e aí a gente pode fazer também outra lista de pessoas espancadas, arrebentadas, sem os dentes, que aconteceram nessas regiões. Então também é muito comum. Então aquela sensação de segurança, ela pode existir em áreas mais urbanas, remotas, mais americanizada, provavelmente você vai ter um pouco mais de segurança, mas as regiões onde que são os grandes subúrbios, né? As regiões, os grandes centros onde as pessoas trabalham, certamente vão estar expostos a algum tipo de violência, tá? Elas vão estar expostas a algum tipo de violência, isso é fato. Mas voltando lá quando eu estava falando no início do vídeo, aquela sensação de tranquilidade, eu fui descobrindo que não era tão seguro assim, que você não podia caminhar certas horas da noite, como era a região de Newark, como se nada vai acontecer. Que você não podia deixar o seu carro ligado lá embaixo, né, com a janela aberta, e que nada iria acontecer. Provavelmente numa cidade muito pacata você pode fazer isso, mas nos grandes centros, onde a maioria dos imigrantes estão concentrados, onde estão os trabalhos, você não pode fazer isso. Você vai correr risco sim de ser assaltado, de levar um tiro, de poder ter seu carro roubado, arrombamento da sua casa, estupro, etc, etc, etc. Né? Tem dois websites, um acho que chama Crime Stoppers, acho que esse que é o nome, né? Os que param os crimes, e os qualquer coisa assim, não lembro o nome, eu posso botar também aí na descrição, onde vocês podem track, ou seja, olhar cada cidade, estado que é perigoso. Então nós temos aquela sensação, quando você chega nos Estados Unidos, que tá seguro, que você tá bem, que você tá de boa, né? Nos grandes centros eu tô falando isso, e na verdade você não está. Você não está bem, você está correndo perigo. Agora, se você for para uma região mais afastada, mais americanizada, provavelmente a possibilidade de você ser assaltado é mínima. Mas isso também acontece no Rio de Janeiro, em várias cidades do Brasil. Se vocês forem para certas regiões mais afastadas, provavelmente a segurança vai ser total. Vários estados do Brasil, em áreas afastadas, é praticamente zero o nível de criminalidade. Né? Você vai encontrar a criminalidade nos grandes centros, nos lugares mais, onde tem mais pessoas. Claro que a polícia dos Estados Unidos ela é mais efetiva, ela está mais presente, e no Brasil, ao que me parece, ela não é tanto, por vários fatores, financeiro, estratégia e etc. Um outro ponto importante, que no Rio de Janeiro era muito comum você olhar e ver, né, as comunidades, as favelas, né, de perto, e ver que as coisas acontecem ali. Aqui é meio que disfarçado, o cara tá com um bonezinho, tá com uma gorra e ele tá com uma arma ali dentro. Né? Não é aquela coisa exposta, né? As favelas não são no morro, porque existe uma urbanização nos Estados Unidos, mas elas existem aqui embaixo mesmo, lado a lado da sua casa. Ela não está separada, né? Ela está ali do seu vizinho, o cara está ali. Então essa é a grande diferença. A urbanização, né? A infraestrutura do país meio que criou tudo igual, mas na verdade todo mundo é vizinho, o bem e o mal. Tá bom, pessoal? Eu não sei como eu posso ser mais detalhista em relação aos Estados Unidos no ponto de vista de segurança. Mas os Estados Unidos, no contexto geral, ele é mais seguro. Mas essa segurança plena
não existe. Nem mesmo em Nova York, que já foi considerada ali a Times Square um dos lugares mais seguros do mundo, hoje já existe violência. Né? Então, assim, não ache que nos Estados Unidos você vai se sentir seguro. Orlando, por exemplo, Miami, Califórnia, nem se fala, né? Texas e por aí vai. Provavelmente, se você estiver no lugar errado, na hora errada, você provavelmente terá problemas. Tá bom? Espero ter explicado, sem enrolado, sem exagerar em nada, apenas explicando. E a gente se vê no próximo vídeo.